Vamos ler a palavra do Senhor, continuando de onde nós paramos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, todo o capítulo, em nome de Jesus Cristo. Lemos em honra ao único Deus que existe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, o único Deus somente, assim lemos a sua palavra. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Segue relatando o apóstolo João. Quando o cordeiro rompeu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas, ou chofares, né? Foi dado 7 chofar, um para cada anjo, glória a Deus. Segue o versículo de número 3. Outro anjo aproximou-se e se colocou em pé, com um incensário de ouro junto ao altar. E lhe foi dado uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo de Deus, sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações do povo de Deus, da mão do anjo diante de Deus. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E seguiram-se o estrondo de trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham os 7 chofar, prepararam-se para tocá-los. Até aqui por enquanto. Vimos no 6º selo, minhas irmãs, o fim de todas as coisas. Do céu, da lua, do sol e das estrelas, e o povo da terra se escondendo, porque sabia que o Cordeiro de Deus e Deus estava vindo para trazer juízo para a terra. Aqui no 7º selo, vemos no céu, quando o 7º selo é rompido, 7 anjos aparecem. Eles recebem cada um chofar, uma trombeta, um chifre de carneiro para tocar. Só que aparece também um anjo, outro anjo. Ele se aproxima, ele se coloca em pé e ele tem um incensário de ouro na mão. Ele vai e se põe de pé junto ao altar de Deus. E foi dado esse anjo está em pé diante do altar de Deus. Ele tem um incensário de ouro na mão. E lhe é entregue, lhe é dado uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo de Deus sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Lhe é dada essa grande quantidade de incenso, ele pega essa grande quantidade de incenso e ele adiciona, ele coloca sobre as orações do povo de Deus que está no altar de Deus. Lembra que a gente viu no 5º selo o povo de Deus que já foi morto debaixo do altar de Deus, debaixo do altar de ouro? Lembra que a gente viu que havia 24 anciões no céu? E cada um desses anciões, eles têm taças de ouro cheias de incenso. E diz o apóstolo João que essa taça de ouro cheia de incenso são as orações do povo de Deus. Pois muito bem, algo semelhante acontece aqui. Aparece um anjo e ele recebe uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações do povo de Deus no altar de Deus. Esse anjo ele coloca essa grande quantidade de incenso nas orações do povo no altar de Deus. E diz o versículo de número 4, versículo de número 5, a fumaça do incenso subiu com as orações do povo de Deus, da mão do anjo diante de Deus. Então esse anjo ele pega o incensário,
Ele enche com fogo do altar e ele lança isso sobre a terra. Acontece trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, os 7 anjos se preparam para tocar os chifres de carneiros, os chofares, as trombetas. Vamos ver agora o que vai se seguir na terra. É interessante parar para pensar que esse anjo, ele mistura o incenso com as orações do povo de Deus e ele toma brasas do altar, o fogo do altar, e ele lança na terra. Poderíamos pensar que do altar de Deus só sairia bênção, só sairia coisas boas. Ainda mais porque se tratando das orações do povo de Deus. Porém, quando ele lança aí tudo isso na terra, o que acontece são trovões, relâmpagos, vozes e um terremoto. E o mais difícil de tudo, os 7 anjos se preparam para tocar. E a partir de agora a gente vai ver uma parte da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Versículo de número 7, vamos ler? O primeiro anjo tocou seu chofar, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Esse é o primeiro chofar. O anjo toca o chofar, a trombeta, o chifre de carneiro. E o que acontece é que granizo e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra e é queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Imagine de cada 3 árvores na terra, uma é destruída. A cada 3 plantas na terra, uma é destruída. A cada flor na terra, a cada 3 flores na terra, uma é destruída. A quantidade total de plantas e árvores e relva que se tem na terra, 1/3 dela é queimado, 1/3 dela não existe mais, é destruído. Versículo de número 8. O segundo anjo tocou seu chofar, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas viventes do mar morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Versículo número 10. O terceiro anjo tocou seu chofar, e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. O nome da estrela era Amargor, e 1/3 da água da terra tornou-se amarga, e muitas pessoas morreram por causa da água ter se tornado amarga. Até aqui por enquanto. Vemos aqui 1/3 da terra sendo queimado, com fogo, sangue. Vemos aqui o céu também sendo derramado do céu, uma estrela que cai no mar. Sobre 1/3 dos rios e das fontes de água, também é derramado a ira de Deus. Eu quero ler também, aproveitando que estamos lendo isso aqui, e mostrar no livro de Joel, do profeta Joel, que essas coisas já haviam sido noticiadas pelo profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Mostrarei maravilhas no céu e sobre a terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso profetizou o profeta Joel. É importante a gente ver sempre, meus irmãos, ler uma profecia aqui no
no Novo Testamento e ir no Velho Testamento para ver ela se repetir, para que a gente saiba valorizar o Velho Testamento também, para que a gente saiba valorizar todos os livros da Bíblia de maneira igual. Que hoje em dia você não vê mais uma pregação sobre o livro de Joel, sobre o livro de Sofonias, Neemias, porque são livros tidos como livros que não têm importância. Mas veja bem, já creio que mais de 7 vezes nessas pregações do Apocalipse, voltamos aqui no livro de Joel para ver a explicação ou a confirmação da profecia ou do acontecimento que estava acontecendo na profecia do Apocalipse. Então, que a gente possa ler a Bíblia com cuidado, especialmente o Velho Testamento, porque vez ou outra você pode estar lendo ali e você acabar lendo uma profecia do Apocalipse ou sobre Jesus Cristo e você nem perceber. Vamos seguir lendo? Assim como o profeta Joel teve a revelação de que Deus mostraria sinais através de sangue e fogo do céu e colunas de fumaça, assim aconteceu aqui. Caiu do céu fogo misturado com sangue que foi lançado sobre a terra. Versículo de número 12 do capítulo de número 8 do livro de Apocalipse. E vamos continuar lendo as trombetas. O quarto anjo tocou seu chofar e um terço do sol foi ferido, também um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. O dia ficou com um terço a menos de luz e aconteceu o mesmo com a noite. Olha que coisa interessante. Lembra que eu disse que o sexto selo, o céu é destruído, as estrelas também, o sol e a lua eles já deixam de brilhar por completo. Mas aqui vemos o céu, o sol e a lua ainda completos. E aqui, quando é tocada a quarta trombeta, aí sim eles são não todos, não todo o céu, não todas as estrelas, mas somente um terço dele é afetado. De forma que o Sol, a Lua e as estrelas perdem um terço do seu brilho e por causa disso o dia tem um terço a menos de luz, da mesma forma a noite. E se eu contar que isso também está escrito no livro de Joel? Pois é, vamos lá ver? Livro de Joel novamente, capítulo de número 2, novamente, mas agora no verso de número. Perdão, versículo. Capítulo que diga, de número 3, um capítulo adiante do livro de Joel, versículo de número 15. Joel, capítulo de número 3, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: O sol e a lua terão escurecido, e as estrelas terão deixado de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, trovejará de Jerusalém. O céu e a terra tremerão. No entanto, o Senhor será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Assim como disse o profeta Joel, por meio do Espírito Santo, o sol e a lua terão escurecido, as estrelas terão deixado de brilhar. Glória a Deus. Versículo de número 13 do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Então olhei e ouvi uma águia solitária bradar enquanto voava pelo meio do céu. Ai, ai, ai das pessoas que habitam na terra por causa dos toques que faltam dos 3 anjos que ainda deverão soar suas trombetas, seus chofares. Glória a Jesus. Vamos seguir para o capítulo de número 9, versículo de número 1. O quinto anjo tocou seu chofar e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço que leva ao abismo.
Ele abriu o poço do abismo e subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Lembra que o Senhor disse que iria haver sangue, fogo e fumaça no livro de Joel? Seguimos lendo. O sol foi escurecido e também o céu, pela fumaça que saía do poço. Então saíram gafanhotos da fumaça que viera sobre a terra. E lhes foi dado poder semelhante aos que têm os escorpiões sobre a terra. Eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas às pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Até aqui por enquanto. Lembra que no sexto selo vimos as pessoas de Deus sendo marcadas na testa pelos anjos? Pois muito bem, como eu disse, parece que depois do sétimo selo voltamos a ver a história do início. Porque é como se estivéssemos voltando e lendo que as pessoas estivessem sendo marcadas na testa. Aqui, uma estrela cai do céu e ela tem a chave do abismo. O abismo aqui é o inferno. Ela abre o poço do abismo e sobe desse poço fumaça. Dessa fumaça saem gafanhotos com poder semelhante ao de escorpiões sobre a terra. Eles são instruídos a não fazer dano a nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhuma relva, nenhuma grama, mas somente a pessoas. E não qualquer tipo de pessoas, mas pessoas que não foram marcadas pelo selo do Deus vivo. Versículo de número 5. Não se permitiu aos gafanhotos matar as pessoas, apenas causar-lhes dor durante 5 meses. E a dor causada por eles era semelhante à ferroada do escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas como as de escorpiões, com ferrões, e nelas estava o poder de ferir as pessoas durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em nossa língua, Destruidor. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. No livro de Joel, também há uma referência a esses gafanhotos que são semelhantes a escorpiões, e o barulho de suas asas são como cavalos e carruagens correndo para a batalha. Vamos ver o livro de Joel. Joel novamente. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Veja como é semelhante a profecia. Toquem o chofar em Sião, soem um alarme sobre minha montanha sagrada. Que todos os que vivem na terra tremam, pois o dia do Senhor está chegando. Ele está sobre nós. Um dia de escuridão e desalento, um dia de nuvens e névoa espessa. Uma horda grande e poderosa espalha-se com a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez, nem após os anos de muitas gerações. Lembram, minhas irmãs, que os gafanhotos saíram de uma névoa, de uma nuvem que saiu do abismo? Veja como diz a profecia. Pois o dia do Senhor está chegando, ele está sobre nós. O dia de escuridão e desalento, um dia de nuvens e névoa espessa, uma horda,
Grande e poderosa espalha-se como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso, tampouco haverá outra vez. Vamos pular aqui para o versículo de número 4. O versículo de número 4 do capítulo de número 2 do livro de Joel diz assim, olha: eles se parecem com cavalos e atacam como cavaleiros, com o ruído semelhante ao de carruagens. Eles saltam sobre o topo das montanhas, como chamas crepitantes, devoradoras de restolho, como uma horda poderosa em ordem de batalha. Diferentemente dos selos, não é muito difícil entender as trombetas. Não há tanta dificuldade. O meu objetivo nessa pregação, além de ler o livro de Apocalipse, claro, e a gente poder meditar no que está sendo falado, o meu objetivo ao voltar tanto no livro de Joel para confirmar essas palavras do Senhor Jesus, é para que a gente tenha realmente um toque na consciência e que a gente possa saber que a Bíblia toda ela se completa e nenhum livro e nem nenhum versículo da Bíblia pode ser deixado de lado quando falamos do Evangelho. Algumas pessoas podem perguntar se são gafanhotos reais, se são gafanhotos com essa aparência, né, com a cauda de escorpião, com cabelos femininos, com dentes de leões, vestindo coroas. Eu não sei dizer se isso aqui é uma simbologia como os cavaleiros do Apocalipse, o símbolo do Apocalipse dos cavaleiros, dos 4 cavaleiros, não são cavaleiros que vêm e você vai ver eles voando no céu. São acontecimentos. Porém, aqui no livro de Apocalipse, quando se trata desses gafanhotos que eles vêm do abismo, do inferno, do Sheol, não se dá para dizer se eles vão ter essa aparência ou se são apenas uma simbologia. Tudo o que sabemos é que se vem do inferno não é anjo de Deus, né? Se vem do inferno não é coisa boa. As 3 trombetas que faltam, vimos aqui a primeira, que é a que fala sobre o abismo e sobre os gafanhotos. As 3 últimas trombetas, elas são chamadas de os 3 últimos ais. Vimos aqui o primeiro, mas os 2 próximos ficará para a próxima pregação. Mas que nesses dias que não vamos ter pregações, que a gente possa ler a Bíblia com mais atenção. Porque é esse o motivo de muitas pessoas não entenderem o livro de Apocalipse. É que a gente tenta entender o livro de Apocalipse por si só. Antes de mais nada, para entender qualquer livro da Bíblia, todo mundo sabe que é necessário o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, senão não entende. Porém, não se dá para entender o livro de Apocalipse por si só. Não é como o livro de Gênesis que você lê e você vai entendendo, porque o livro de Gênesis ele se auto-explica, ele se explica por si só. Mas o livro de Apocalipse você precisa realmente ver o que os profetas falaram, o que Jesus falaram, o que os apóstolos falaram e o que todos os livros antes do livro de Apocalipse falaram. Cada versículo é importante e a gente deve lembrar de cada um deles para entender o livro de Apocalipse. Haverá outros livros que vamos citar nas próximas pregações, livro de Sofonias, livro de Obadias, outros livros mais. Mas por hoje é só. Que Deus nos abençoe e sempre nos conceda a paz. E graças a Deus o livro de Apocalipse, nessa questão das trombetas, não é tão difícil de se entender. Por isso a pregação hoje não foi tão longa, porque é um pouco mais fácil de se entender, mas nós aprendemos de fato que nada do que acontece no livro de Apocalipse
não foi avisado antes. Tudo que acontece no livro de Apocalipse, pode ter certeza, que foi retratado nos livros dos profetas, nos livros do Velho Testamento, nos evangelhos ou nas cartas dos apóstolos. Embora com um pouco menos de detalhe, mas tudo foi retratado já nos livros passados, nos livros que vêm antes do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Deus nos abençoe, sempre nos conceda a paz, e quando nós formos ler a Bíblia, que a gente possa ter sempre os olhos atentos, os olhos espirituais atentos, para que a gente possa ver as profecias de Deus também, não só no livro de Apocalipse, mas em todos os livros que já passaram antes dele. Amém?